Segundo Crônicas 32, verso 1, diz assim: olha que história interessantíssima. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Estava com essa intenção. Vendo, pois, Ezequias, que o rei Senaqueribe vinha, que estava decidido, resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Assim muito o povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois eles diziam: por que eles viriam o rei da Síria e achariam tanta água? E ele se renovou no ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, se reuniu na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Sabe por quê? Porque um há conosco, maior do que está com ele. Diga amém. Pode aplaudir a Jesus bem forte. E finalizando a leitura diz: com ele, com Senaqueribe, está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo se animou com essas palavras de Ezequias, rei de Judá. Digam todos amém. Vamos orar. Pai, fala conosco, traz luz para esse texto, direção, inspiração, palavra tua para o nosso coração. Não deixa, Senhor, que os nossos pensamentos fiquem vagueantes, que haja desatenção. Pelo contrário, que apesar das demandas dessa semana que se aproxima, que cada um aqui se volte com reverência para te ouvir, que os pensamentos fiquem aqui conosco para ouvir a tua palavra. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam amém, e vamos aplaudir, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero falar sobre o tema: como enfrentar um inimigo feroz. Essa história aconteceu em Jerusalém. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, na época era o exército mais poderoso da terra. Era um exército que não tinha perdido nenhuma batalha. Ele já tinha vencido o reino do norte e agora queria vencer o reino do sul. Para quem não sabe, depois que Salomão deixa de ser rei e morre, assume o seu filho Roboão, e ele joga no povo de Israel, que era unido, uma carga tributária muito pesada, e aumenta o trabalho de uma forma absurdamente insuportável. E essa ação de Roboão divide a nação no reino do norte e do reino do sul.
O reino do norte era muito maior que o reino do sul e não suportou lutar contra o rei Senaqueribe. Venceu com muita facilidade a Síria, o reino do norte. Agora ele se acampa na frente de Jerusalém, que é o reino do sul, e decide entrar e destruir aquele povo. A vitória era certa, possibilidade humana dele perder essa batalha não existia, porque era um exército muito poderoso e truculento, assustador, e ele se acampa com uma multidão de soldados, perto de um rio, onde tinha bastante água, e se organiza para enfrentar e invadir Jerusalém. A notícia chega, rei Ezequias começa a tomar algumas medidas para lidar com esse inimigo feroz. E as medidas que ele tomou e que deu a ele uma vitória surpreendente, e no final você vai perceber por que eu chamo essa vitória de surpreendente. Essas medidas que ele tomou, você precisa tomar, eu preciso tomar, quando você enfrenta um inimigo feroz. E qual é o nosso inimigo feroz? Para Ezequias era o rei da Síria, Senaqueribe e o seu exército. Para vocês, talvez seja um diagnóstico de uma doença, seja uma falência que se instalou, está se apresentando para você, uma crise no lar, o lar está balançando, o casamento está trincando, o ambiente está pesado e você percebe que o mal está rodeando a sua família, talvez seja a sua vida espiritual. O rei Senaqueribe simboliza Satanás, que quer invadir a sua vida, invadir minha vida, para nos destroçar. Satanás também é um inimigo feroz, extremamente estratégico, extremamente atuante, extremamente incansável, para destruir famílias, destruir lares, destruir cidades, destruir nações. E nós queremos aprender com o rei Ezequias quais foram as medidas que ele tomou, que deu a ele uma grande e surpreendente vitória. Como se enfrenta um inimigo feroz? Número 1, diga comigo, elimine o suprimento do inimigo. A primeira medida, diz o verso 3, que Ezequias toma, resolveu de acordo, ele se aconselhou com os príncipes, com a sua liderança e com o seu exército, diz: olha, vamos tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. O que é que ele faz? Você sabe que qualquer ser humano não sobrevive sem água, muito menos soldados que precisam estar fortes para guerrear, e eles tomam a medida de tapar as fontes que alimentavam as águas onde o rei Senaqueribe se instalou. E a partir daí, a água começou a faltar, e quando a água falta e a sede vem, a fraqueza também vem. Por isso, a gente percebe no rei Ezequias esse seu primeiro passo estratégico, impedir que o inimigo tivesse acesso à água. Escuta uma coisa, o inimigo só avança onde ele encontra acesso, onde ele encontra caminhos para avançar na nossa vida. A pergunta é: será que nós não estamos eliminando a fonte que alimenta o nosso inimigo?
Será que nós estamos contribuindo para que esse inimigo feroz se fortaleça e tome espaço contra a nossa casa, contra a nossa vida? Nós temos que nos desconectarmos de tudo aquilo que deixa Satanás feliz, que deixa ele forte contra nós. E uma das coisas que fortalece o inimigo contra a nossa vida é quando ele consegue nos tirar do culto. Quando a gente começa a faltar por qualquer coisa, quando a nossa frequência na casa de Deus e na célula é escasso. E quando a gente faz isso, o inimigo, ele começa a se fortalecer. Ele também se fortalece, ele se alimenta, ele fica nutrido, quando nós damos lugar a ele. Paulo disse, olha, não dês lugar ao diabo. Então eu quero te incentivar a pensar e avaliar se alguma área da sua vida você não tem alimentado o inimigo. Alimentado o inimigo com uma má amizade, alimentando o inimigo com um ambiente que você vai e você percebe que a sua fé balança, você não sai legal de lá, e a gente começa a nutrir o mal contra nós. A Bíblia diz que as más conversações corrompem, liquidam os nossos bons costumes, os nossos valores, a nossa crença, aquilo que recebemos de Deus. Às vezes nós começamos a entrar naquele famoso, tem nada não, isso não tem nada não, e a gente começa a abrir concessões aqui e ali, e de repente, o inimigo feroz se torna tão forte na nossa vida, que nós começamos a naufragar, a afundar na fé. Quem deseja ir para o céu aqui? A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga amém, diga glória a Deus, e aplauda o Senhor. Corte o suprimento do mal, feche as portas que o inimigo usa para se sustentar na nossa vida. Então pare para pensar, vá para sua casa pensando, se você não tem feito algum movimento que tenha alimentado o mal e fortalecido ele contra você, contra nós. Número 2, como se enfrenta o inimigo feroz? Repita por gentileza, elimine as brechas, te peguei, em tua vida. Diga, elimine as brechas em sua vida. No verso 5, olha o que diz o texto. Ele cobrou ânimo, se animou e restaurou o muro quebrado. Eu quero gastar um tempo sobre isso, porque o rei Ezequias começa a fazer uma avaliação onde tinha buraco que o inimigo poderia entrar e vazar sua defesa e invadir Jerusalém. Ele simplesmente, ao enfrentar o inimigo feroz, ele fecha as brechas. E infelizmente nós temos visto muitos cristãos naufragarem na fé e perderem a batalha contra o mal, porque vivem dando brecha ao inimigo, dando espaço ao inimigo, dando a ele um caminho pavimentado para ele se aproximar da gente e nos destruir. Quais são essas brechas? São várias, e eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, especialmente com os casais que estão aqui, especialmente com as famílias que estão aqui. O alvo predileto do Satanás é acabar
com o seu casamento, com o meu casamento. E se nós dermos brechas, se nós não taparmos as brechas, é muito provável que ele penetre por ali e destrua a nossa família e o nosso lar. Será que nós temos facilitado a entrada do mal na nossa vida, na nossa casa, porque nós não temos tido o cuidado de fechar essas brechas? Que brechas são essas? Me diga, pastor, com mais clareza. São várias coisas que eu podia discorrer sobre isso, mas eu posso dar alguns sintomas. Se você está com seu marido, com a sua mulher, o telefone toca, o celular, ou então chega uma mensagem, pim, ele se levanta, ou ela se levanta e sai, eis que te digo, não é nem brecha, olha o buraco que está se instalando no seu casamento. Então a mulher, o homem, nós precisamos estar atentos para que essas brechas sejam tapadas na nossa vida, especialmente familiar. Não brinque com isso, não vacile nessa área. Essa área é extremamente perigosíssima. Não dê brecha. Quando aquela piriguete lá do trabalho começar a te perturbar, chega com a tua mulher e fala para ela: olha, estou com um problema lá, me ajuda, tu que é barraqueira mesmo, eu sou meio calmo, tem uma doida lá que está me perseguindo. Aí você põe quente, defenda o seu campo de lentilha, defenda o seu lar, amém, meus irmãos? Não vacile. Outra coisa, não existe essa conversa de senha num casal. Tem que ter a senha, mas ela tem que saber. Ele tem que saber. Se o seu marido chega em casa, cadê meu celular? Nem está aí. Chega em casa, o celular é mais escondido quando ele chega do que outra coisa. Pode ter certeza que o menino está com coisa doida na cabeça. Não tem conversa. Não deixa ele te enrolar, irmã. Não, isso é invasão de privacidade, me respeite, está desconfiando de mim? Não, eu estou desconfiando das piriguetes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, o pastor mandou, então vou fazer esse negócio aqui. Vamos ver esse negócio aqui, a conversa. Fechar as brechas. Não só no casamento, na sua vida emocional, a sua saúde. Como tem gente, irmãos, que está penando, mas penando com a sua saúde porque não cuida dela. Não fecha as brechas, pelo contrário, abre a boca para comer o que não pode. Feche as brechas no relacionamento com seus filhos, tragam eles para perto. Olha, eu vi uma cena, um vídeo que me mandaram que me marcou muito. Um garoto muito pobre, ele ia no mato colher, parece que era amendoim, alguma coisa, para ele vender. Aí o rapaz abordou ele, começou a conversar com ele, disse: olha, se você pudesse pedir alguma coisa, uma coisa importante para você, o que é que você pediria, garoto? O garoto de 6 anos, todo mundo esperava que ele fosse pedir dinheiro, emprego, né? Sabe o que ele disse? Eu queria 5 minutos com meu pai, que já está morto. Tem uma saudade danada do papai. Então, às vezes, seu marido está lá na sua casa, sua mulher está na sua casa, seus pais ainda existem, estão vivos, e você não dá a mínima. Corrija isso, feche essa brecha na sua vida, para que você, quando sua família, seus pais partirem, você tenha a alegria de dizer: eu fiz tudo o que pude por esse homem, por essa mulher, pela minha mãe, pelo meu pai. O casamento é a mesma coisa com os filhos.
Os filhos precisam desfrutar da família, precisamos curtir a nossa família. E nós temos que ter o cuidado de nós protegermos e fecharmos essas brechas, porque com o advento da internet e do celular, e eu não vou parar de falar sobre isso, porque tem sido uma coisa desastrosa, e tem chegado a nós casos de casais que são apaixonados, mas não conseguem mais viver juntos, que a mulher não é valorizada, ele pega mais no celular do que na mulher dele, dá mais atenção para o celular do que para a esposa dele, ela se sente carente, se sente desvalorizada, se sente abandonada, e vice-versa. Tem esposa que o marido chega em casa, bate a porta, ela vê ele entrar, ela está com a cabeça fincada no celular, o coitado passa, e volta, e ela nem liga. Eu disse aqui no culto passado, que tem esposa, que o seu marido deixar ela só vai perceber depois de 3 dias, de tão pateta que ela é, de tão distraída que ela é. Então Ezequiel nos ensina que tem que fechar a brecha, irmão. O inimigo está querendo acabar com a sua vida, acabar com a minha vida. Vamos fechar essas brechas. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, como enfrentar o inimigo feroz? Diga comigo, erga torres de proteção. Diz o verso 5, levantou lá no final, levantou também outro muro, aliás, um pouco antes, e sobre ele, sobre o muro que ele tapou, ergueu torres. Torres, naquela época, é para vigiar o inimigo. É importante a vigilância. Você vigia a sua saúde, você acompanha a sua saúde, você dá atenção aos sinais do seu corpo. Você não fica de olho para saber, pô, o negócio não está bom, minha saúde não está legal, meu peso não está legal, o meu sono não está legal. Por exemplo, eu enfrentei essa batalha que vocês sabem que eu enfrentei, e o sono simplesmente sumiu. Aí eu fui estudar sobre isso. Por que eu não estou conseguindo dormir, apesar das preocupações? Por que as preocupações, uma guerra, por exemplo, tira de você o sono? Levante torre de proteção. Tem gente que é tão desligado da sua saúde, que vai morrer sem saber. Já morri. Ih, rapaz, eu morri, rapaz. Como é que eu cheguei aqui? Já? Não teve um cuidado com a sua saúde. Não levantou torre de proteção. Vida espiritual, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não se cuida. É um desleixo total, porque não ergue torre de proteção. Como é que eu vou começar o dia sem orar? Tá aí a Mônica, nós temos esse hábito lá em casa, da gente acordar cedo e orar, mas eu vou ser muito sincero com vocês, na maioria das vezes eu não estou com um pingo de vontade de orar, mas eu não preciso ter vontade, eu preciso ter disciplina, porque quem faz as coisas com vontade é criança, adulto não, faz o que deve, não o que quer. Aí eu me acordo, eu sei que eu tenho que levantar a torre de proteção no meu dia, eu preciso vencer batalhas, eu preciso conquistar vitórias, eu tenho que estar protegido. Aí eu acordo, sem um pingo de vontade de orar, mas eu oro. Eu oro assim mesmo, eu vou orar, porque eu não preciso ter vontade, eu não sou criança. Eu sei que eu preciso orar, e muita oração, diga muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, tu está lascado. Está lascado. Então você tem que
todo dia, que às vezes chega o Senaqueribe, o inimigo feroz, e você não está nem sabendo, o que foi isso? Meu casamento acabou, a minha saúde acabou, as minhas finanças se esvaíram, como é que foi? Pois é, você nem percebeu. Senaqueribe veio ferozmente sobre a sua vida, e você não levantou torres de proteção. Atenção, ficar ligado, ficar atento naquilo que as circunstâncias estão mostrando para você. Digam todos amém. Em quarto lugar, como enfrentar o inimigo feroz? Diga comigo assim: esteja equipado para lutar. No verso 5 diz assim: fez, lá no final, armas e escudos em abundância. Olha a capacidade estratégica de organização de Ezequias para enfrentar o Senaqueribe, o inimigo feroz. Ele faz armas em abundância, ele se prepara para a guerra. Então eu preciso jejuar, é uma arma poderosa. Quer ver uma outra arma poderosa? É a adoração a Deus. Eu fico vendo pessoas que chegam na igreja e parece que vieram aqui assistir um culto. Você não veio assistir o culto, você veio prestar culto a Deus. E você precisa entender o valor e o poder que a adoração tem. Porque a adoração, ela cria um ambiente do milagre. A adoração cria uma atmosfera de milagre. A adoração traz Deus para perto. Agora, se eu não o adoro, se eu sou relaxado na adoração, se eu não tenho intensidade para adorar a Deus, se eu não canto para Ele, se eu não louvo a Ele, eu não estou preparado para enfrentar o inimigo feroz. A adoração, numa linguagem bem simples, ela enche o tanque da fé. Você fica com o tanque cheio. Não adianta você ter um carro poderoso, uma Ferrari, se ele não tem combustível. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por que essa turma falta, por exemplo, no culto da igreja? Quem está zerado de Deus, quem está cheio de Deus quer Deus. Quem está cheio de Deus quer o Senhor, quer adorar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quem está na carne, alegrei-me quando me disseram, vamos para o mangueirão. É assim. Ele não tem vontade para as coisas, ele não tem entusiasmo para as coisas de Deus, porque o seu tanque espiritual está zerado. E Ezequias, ele toma essa medida para construir armas e equipamentos. Repita essa frase, por favor. Quem se arma não se assusta. Quem está armado não se assusta. Quem se arma tem autoridade. Quem se arma tem controle da situação. Quem se arma tem uma defesa preparada. Quem se arma tem intrepidez. Quem se arma tem ousadia. Por isso, pratique isso, meu irmão, minha irmã. Pratique, se equipe todo dia, na palavra, na oração, no jejum. Digam todos amém. E para encerrar, aí eu acho muito engraçado Deus. Quinto, quando você não pode mais, Deus entra com providência. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Ezequias toma as medidas certas, tapa a fonte das águas, deixa o inimigo sem tomar água, fecha as brechas do muro, ergue torre de proteção. Digam amém. Ele manda fazer armas e escudos para a batalha, faz tudo certo, faz o que ele podia fazer, e Deus olhou aquilo, pô, esse meu servo é top, esse meu servo é uma bênção, ele fez tudo certo, mas eu estou comparando ele
com Senaqueribe, não vai rolar, ele vai perder. E o que é que Deus faz? Verso 21. Adriano, acorda. Então, diga então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes, os chefes, os príncipes da Síria. E este, o rei da Síria, que chegou lá, nunca perdi nenhuma batalha, eu sou o cara, olha o que o texto diz. E o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua casa. E quando entrou na sua casa, os seus próprios filhos ali o mataram. Que coisa estranha. Por que Deus esperou Ezequias ter todo o trabalho de mandar tapar as águas das fontes, ter o trabalho de fechar as brechas? Isso não foi do dia para a noite. Ele está lendo, acho que foi um dia só. Foram dias de preparação. Por que Deus esperou as torres serem erguidas? Por que Deus esperou as armas serem construídas? Para só depois mandar o anjo. Sabe por quê? Porque você e eu fazemos o natural, e o natural tem que ser feito. Mas para ter a vitória, se precisar do sobrenatural, o Deus que a gente serve vai fazer, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. O verso 22 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria. Foi assim com ele, vai ser assim com você. Se o inimigo feroz está vindo contra você, faça o natural, no casamento, na saúde, na vida espiritual, no seu chamado, no seu ministério, no seu negócio, no seu trabalho, nas suas finanças. Vá fazendo aquilo, vai cuidando de tudo, faça o natural. E se o inimigo for maior da tua capacidade humana de resolver, fica tranquilo que o sobrenatural, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, vai fazer, e Senaqueribe será expulso da nossa vida, e a vitória virá em nome de Jesus. Diga um amém e aplauda o Senhor bem forte. Faça o natural, melhore como esposa, como marido, feche as brechas das suas finanças, faça conta. Muita gente não prospera financeiramente, que a vida é um descontrole só, não sabe para onde vai. Pastor, é tão pouco que eu nem faço conta. Faça que Deus está vendo. Deus não abençoa bagunceiro, Deus não abençoa gente descontrolada, gente que não se organiza. Deus não vai derramar unção sobre as suas finanças se você não fechar as brechas. Sua saúde, sua família. O inimigo está lá fora, querendo me destruir você. Mas como diz o texto, eles têm o braço da carne, e nós temos o braço do Senhor que está conosco. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte, mas aplauda com alegria, aplauda com júbilo ao nosso Deus, em nome de Jesus.